Mando meu abraço a você que está nos assistindo nessa manhã linda, uma manhã fresca, que ontem choveu, né? E nós ficamos muito felizes de estar compartilhando com você a palavra de Deus. Hoje, dia 20 de dezembro de 2020, né? Eu quero compartilhar a palavra, a figueira estéril na vinha. A figueira estéril na vinha. Nós vemos muita história de figueira na Bíblia, no Novo Testamento, com Jesus dando uma maldição, amaldiçoando uma figueira porque ela não tinha frutos, tá? O texto que eu vou trazer está em Lucas capítulo 13, versos de 6 a 9. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, que é o plantador de vinhas, né? E também de figueiras: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o encontro. Corte-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, e se não, depois disso poderás cortá-la. Queridos, o vinhateiro estava cuidando da figueira, né? Há 3 anos já. Porém, quando o dono da vinha foi verificar se havia fruto na figueira, não encontrou nenhum fruto. Por que ela não produzia fruto, né? Porque a figueira não produzia fruto. A resposta é porque rejeitou a Cristo, o fruto dos lábios, que são boas novas de paz, aos que estão longe, que são gentios, e aos que estão perto, que são os judeus. A figueira rejeitou a Cristo. Você pode estranhar isso, né? Mas é óbvio que a figueira é uma figura de linguagem da nação de Israel. Nesse texto, as figuras são, primeiro, o homem, né? O homem que procurou fruto na figueira plantada na sua vinha e não achou, representa a pessoa de Deus. E o cuidador da vinha, que é o vinhateiro, representa a pessoa de Jesus. E a figueira em si mesmo representa o povo judeu, tá? Então, como interpretar as relações que envolvem as figuras desta parábola? Por que a figueira não produzia fruto, né? Por que a figueira deveria ser erradicada? Então, para compreendermos todas as nuances apresentadas por essa parábola, é necessário a gente buscar ajuda do contexto em que ela foi mencionada e construir um paralelismo com outro texto bíblico. Vamos ver em primeiro lugar os galileus e judeus, né? Representados nesta parábola por Jesus. Cristo estava anunciando as boas novas do reino aos homens, né? Conforme Lucas capítulo 1 inteiro. E naquele inteirinho percebeu a conversa de algumas pessoas que, pelo contexto, ele entende-se que tratam-se de judeus, conforme Lucas 13, versículo 1, que diz: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. O texto mostra que aquele grupo de judeus dava ênfase a quão condenáveis eram os galileus que foram mortos por Pilatos. Galileus eram cidadãos da província da Galileia, portanto, longe de Jerusalém. E mais uma coisa, né?
os galileus, eles eram desprezados pelos fariseus, pelos religiosos de Jerusalém, porque eles eram considerados ignorantes a respeito da lei judaica, da lei mosaica. Jesus, lembrando que Jesus escolhera a Galileia para exercer o seu ministério. Muito interessante, né? Jesus foi levado para a Galileia não apenas por escolha própria. A Galileia, chamada Galileia dos Gentios, é profetizada pelos profetas como o ambiente geográfico onde o Messias levaria a grande luz de Deus. Galileia dos Gentios é profetizada pelos profetas, principalmente pelo profeta Isaías, de que ali o Messias iria ensinar o caminho de Deus aos gentios. Então o texto mostra que aquele grupo de judeus enfatizava quão condenáveis eram os galileus que foram mortos por Pilatos, né? Poderia-se dizer assim, que sacrilégio, eles estavam sacrificando aos ídolos. Então eles receberam uma justa medida pelo seu pecado, né? Que foi o fato de Pilatos pedir para o exército romano, né? Matar aqueles galileus que se revoltaram contra ele. Porém, no meio dessa condenação, Jesus respondeu a eles, em Lucas 13:2: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido essas coisas? Ou seja, Jesus questiona o entendimento e a premissa dos judeus, que condenaram aqueles galileus como pecadores idólatras, e por isso eles eram os piores seres, sem reputação, de má reputação, no meio deles. O fato de que aqueles judeus apresentarem a calamidade envolvendo galileus como sendo uma prova da punição de Deus decorrente dos seus pecados, demonstra que eles estavam esquecidos da calamidade que ocorreu em Jerusalém, precisamente com a torre de Siloé, e Jesus os faz lembrar desse fato também. O entendimento deles estava embotado, visto que Jesus lhes demonstrou que os galileus que foram mortos não eram mais culpáveis do que o restante, e que os judeus que lhe apresentaram essa calamidade não estavam em melhor condição do que aqueles galileus que eles condenavam. Pois se eles não mudassem o seu entendimento, eles pereceriam da mesma forma que os galileus pereceram. Em Lucas 13:3, Jesus diz assim: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo vão perecer. Ora, a queda da torre de Siloé possivelmente vitimou alguns judeus, e Jesus demonstra que as calamidades não escolhem entre galileus e nem judeus. Aquela torre, quando caiu, matou alguns judeus também, embora a maioria fossem de galileus, o que não prova a culpabilidade de ninguém. Porém, se os judeus que ali estavam não mudassem o seu conceito, de igual modo eles iriam perecer no inferno. Nos versos 4 e 5 desse capítulo 13 de Lucas, está escrito assim: e aqueles 18, que eram 18, né, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou,
Jesus fala assim: cuidais que eles foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Antes eu digo para vocês que se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. A morte da qual o Senhor Jesus apresenta como de igual modo, né? Não fala do fim das funções vitais, né, do corpo físico, por meios trágicos, mas está tratando da condição de uma alma perdida, da condição de perdido que era comum tanto aos galileus quanto aos judeus. Portanto, Jesus demonstrou que todos os homens, não importando se são judeus, ou se são galileus, ou se são gentios, estavam na mesma condição daqueles galileus mortos por Pilatos e pela torre de Siloé. Estão na mesma condição diante de Deus. Desse modo, caso os judeus que se consideravam privilegiados diante de Deus, por serem descendentes biológicos de Abraão, não mudassem de conceito, se eles não mudassem de conceito, da mesma forma, eles iriam perecer, porque passariam para a eternidade sem Deus e sem salvação. Então isso nos conduz a falarmos sobre o arrependimento, sobre o fruto do arrependimento. Outra passagem bíblica que fala de arrependimento e também faz referência à árvore é a passagem de João Batista, que está em Mateus 3, versos 2 e versos 7 a 10. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, João Batista lhes dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu lembro que João Batista não estava chamando eles de cobras venenosas. Aqui o sentido é de espalhar o veneno do pecado, da mentira e da falsidade. E continua João: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Lembra da passagem inicial que nós lemos, que o Senhor da vinha mandou o vinhateiro cortar a figueira por falta de produção de figos. E o vinhateiro, com o coração mole: não, deixa eu primeiro arrancar mato, estercar, adubar, aí sim depois, se não der fruto, aí sim o Senhor pode mandar cortar, que eu vou cortar. Nós vemos aqui a pessoa de Cristo, dizendo ao Pai, intercedendo por nós ao Pai, intercedendo pelos pecadores, né, ao Pai, dizendo: olha, deixa primeiro eu ensinar para eles o Evangelho. Senhor, deixa primeiro eu ensinar a Tua palavra, para que eles se arrependam, e para que eles creiam em Ti, para que eles sejam ensinados e discipulados, e crendo em Ti, Senhor, para que não sejam cortados do reino. Então, amados, a nossa função hoje é estar arrancando as ervas daninhas do coração dos homens e adubando-os com a palavra de Deus, ensinando-os a mudar seus conceitos humanos para seguirem a Cristo conforme diz o Evangelho, não conforme os seus conceitos, conforme as suas prostituições, adulterações da verdade, e conforme os seus misticismos. Então a nossa função é como cuidadores da vinha do Senhor,
como discípulos de Jesus, Ele que é o cuidador da vinha, o cuidador das ovelhas, e nós somos seus discípulos, que estamos fazendo o seu papel, que também é o nosso papel para o qual nós fomos designados como discípulos. Então, entre a passagem de João Batista e o conceito que foi proferida, em que foi proferida essa parábola da figueira estéril, existe um paralelismo sem igual, né? Em ambas as passagens, né, a passagem de Cristo e a passagem de João Batista, os judeus presumiam de si mesmos que eram filhos de Deus, por serem descendentes biológicos de Abraão, mesmo após o batismo de João, que era batismo de arrependimento, batismo de mudança de conceito. Em segundo lugar, enquanto que na parábola da figueira eles presumiam que os galileus mortos por Pilatos eram mais pecadores que todos os outros galileus, né? Em ambas as situações os judeus foram repreendidos quanto ao que pensavam de si mesmos, a ponto de João Batista chamá-los de raça de víboras, por estar ensinando às pessoas uma palavra de Deus distorcida, baseada nas regras e no moralismo religioso, e não baseados num coração arrependido, num coração e numa mente que deseja entender as coisas de Deus conforme Deus quer que elas sejam entendidas. Em ambas as situações, os judeus são apontados como infrutíferos, porque não produzem o fruto que é exigido por Deus. E finalmente, em ambas as situações, a árvore está prestes a ser erradicada, cortada, extinta. Então se pergunta: qual é o fruto do arrependimento? Qual é o fruto que certo homem foi procurar na figueira e não encontrou? E por que o machado está prestes a erradicar a figueira, ou posto à raiz das árvores, como é colocado numa linguagem mais singular? Querido, Jesus demonstrou certa vez que os escribas e fariseus pareciam justos aos olhos dos homens, tendo em vista a ênfase que eles davam às regras e ao seu moralismo religioso, né? Então Jesus disse que eles pareciam justos. Os homens enxergavam os fariseus como deuses, quase que assim se pudesse dizer, né? É como muita gente ainda encara, por exemplo, os padres, né, com uma auréola especial, né? Há 50, 60 anos atrás, isto era muito mais contundente. As pessoas consideravam e ainda consideram muitos sacerdotes religiosos nos nossos dias como pessoas santas, ou pessoas que podem transmitir uma auréola de santidade, ou como se costuma dizer, fluidos espirituais, né? E as pessoas, elas transformam esses sacerdotes em seres extraterrenos, em seres especiais, dos quais flui uma santidade, uma pretensa santidade que os abençoa, quando na verdade a santidade está dentro de todos aqueles
que Cristo chamou, que Cristo purificou, que Cristo salvou, que Cristo remiu e que Cristo santificou. Então não é mais santo alguém que é reconhecido como tal por alguma igreja ou alguma religião, quanto aquele que Cristo santificou. Muito pelo contrário, aquele ou aquela mulher que Cristo santificou é santa. Quem santifica é Cristo, não é a igreja. Quem santifica é Cristo, não é o líder supremo de uma religião. Que faz os seus decretos místicos, tornando uma pessoa que praticou atos de caridade como sendo uma pessoa santa. Quem santifica não é o homem mortal, mas quem santifica é o Cristo imortal. Nós não temos nem autoridade, nem poder, nem nós, nem nenhum outro homem, nem nenhuma organização terrena, nem nenhuma igreja, por mais antiga que seja, por maior número de seguidores que tenha, possui essa autoridade. Jesus demonstrou certa vez que os escribas e fariseus pareciam justos aos olhos dos homens. Então os homens são enganados, porque eles veem os outros homens com olhos humanos, mas eles não veem como Deus vê, né? Deus disse lá em Isaías que os seus pensamentos são mais elevados que os pensamentos humanos. E que Deus vê o homem no íntimo do coração. E Deus vê o homem conforme o homem vê Deus. Deus vê o homem da forma que o homem vê Deus. Porque se o homem não enxergar a Deus, não obedecer a Deus, não ter o temor de Deus, que é a obediência, Deus também não o vê como santo. Então, a ênfase dos fariseus nas regras e na moralidade, numa pretensa santidade comportamental, os fazia serem admirados por toda a sociedade do primeiro século, como homens íntegros. Porém, Jesus diz que eles eram falsos, quando os chama de hipócritas, porque no interior eles estavam plenos de iniquidade, porque nasceram na mentira do pecado, e assim permaneciam, conforme Mateus 23, 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E como a figueira produziria fruto? Por meio do profeta, Deus dá essa resposta, conforme Oséias 14, 8, Deus diz assim: de mim é achado o teu fruto. Então quando Deus olha para o coração do homem, para a mente do homem, para a boca do homem, é de Deus que é achado o fruto nesse mesmo homem. E que fruto Deus esperava encontrar na figueira? Ele dá a resposta: é o fruto dos lábios que Deus cria. Isaías 57, 19: eu crio os frutos dos lábios, shalom, shalom, quer dizer, paz, paz para os que estão longe, e shalom para os que estão perto.
diz o Senhor, e eu os sararei. Eu os sararei. Esse sarar não é físico, mas espiritual. Mas para a figueira produzir fruto, necessariamente, os judeus teriam de estar ligados à videira verdadeira, como Cristo mesmo disse, em João 15,5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, os da igreja, os íntimos de Cristo, que são aqueles que estão nele, estão em intimidade com ele, que o conhecem e por ele é conhecido, estes sim dão muito fruto. Somente aqueles que estão em Cristo é que têm condições de confessá-lo com seus lábios diante dos homens. O vinhateiro estava cuidando da figueira há 3 anos. 3 anos é o período que Cristo exerceu o seu ministério. O vinhateiro estava cuidando da figueira há 3 anos. Porém, quando o dono da vinha veio verificar se havia fruto na figueira, não encontrou. Então, quando andou com seus discípulos por 3 anos, Jesus estava tirando os seus conceitos errados, tirando toda a erva daninha das suas mentes, estava enxertando nas suas mentes a verdadeira palavra de Deus. Jesus estava adubando o coração dos discípulos com o ensino puro do Evangelho. E por que a figueira não produzia fruto? Porque os judeus rejeitaram a Cristo, o fruto dos lábios, que são boas novas de paz aos que estão longe, e boas novas de paz aos que estão perto. Os que estão longe são os gentios, os que estão perto são os judeus. O fruto proveniente de Deus, os judeus rejeitaram. Não quiseram estar ligados à oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Os judeus rejeitaram a Cristo, rejeitaram suas palavras, rejeitaram o seu ministério e por fim deram cabo da sua vida naquela cruz, ou incitaram os romanos a fazê-lo, porque não estavam ligados à oliveira verdadeira. Então o fruto dos lábios que os judeus produziam era para que o homem possa ser salvo, é necessário tornar-se um prosélito, circuncidar-se, cumprir a lei e seguir os ritos. Esse era o fruto deles, né? Que a pessoa devia ser um prosélito, se circuncidar, cumprir a lei e seguir os rituais judaicos. Então, na condição de prosélito, ou seja, prosélito é um gentio convertido ao judaísmo. O homem passava a declarar que era salvo por ser um dos descendentes de Abraão, conforme Mateus 23,15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazerdes um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Gente, Jesus foi duríssimo com os fariseus e com os judeus. Jesus não passou a mão na cabeça deles. Por isso, não prega o evangelho com fala mole, não prega o evangelho com insegurança. Seja contundente e mostre para as pessoas que para entrarem no reino precisam ter o temor de Deus e seguirem a Cristo como Senhor de suas vidas. Você que me ouve em casa, não pense que a sua religiosidade vai te salvar. Não pense que a tua bondade humana vai te conduzir ao céu.
Não pense que o teu misticismo vai te aproximar de Deus. Você que busca por sinais, milagres e maravilhas, você precisa se conscientizar de que você está longe do Pai, longe do temor de Deus e longe do céu, porque você precisa de se arrepender, mudar os seus conceitos, mudar os seus pensamentos, porque só crê em Cristo aquele que crê em Cristo conforme diz o Evangelho dos Apóstolos. Não é qualquer evangelho que serve. Ao aceitarem o ensinamento judaico, os prosélitos, eram circuncidados e faziam a oferta de sacrifício segundo a lei. Rito importante para os judeus, considerado como um novo nascimento, o início de uma nova vida, uma vez que ali estava mais um filho de Abraão. Porém, esse era o maior erro deles, pois não eram filhos espirituais de Abraão, e induziam as pessoas a erro, tornando-as 2 vezes mais filhos do inferno, nas palavras de Jesus. Por quê? Porque além de serem descendentes carnais de Adão, todos são descendentes de Adão, e portanto filhos da desobediência e da ira, porque Adão foi rebelde, se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus. Acreditavam que eram salvos por serem filhos da carne de Abraão, sendo que Abraão também era descendente de Adão. Porém, Abraão tinha consciência de que ele precisava do perdão de Deus e da graça de Deus, e para isso ele tinha fé de que Deus providenciaria da semente da mulher a sua salvação. Abraão tinha fé no Messias que haveria de vir. Abraão tinha fé no seu descendente, que seria Cristo. Então o fruto que os judeus deviam produzir era confessar e professar o nome de Jesus, do mesmo modo que o apóstolo Pedro professou diante da multidão, em Atos capítulo 4, versículo 12, quando ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos, o nome de Jesus. Então os escribas e fariseus confessavam que eram filhos de Deus, por serem descendentes carnais de Abraão, diante da mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o Cristo, o Messias Salvador. Mas não mudaram a sua concepção diante da palavra de João Batista, e nem diante da palavra de Cristo, e muito menos diante da palavra dos apóstolos. Diante de tantas evidências e de tantas pregações, os judeus permaneceram apresentando uma religião enraizada na lei mosaica, na elevada moralidade e no comportamento ascético, o que atraía muitas pessoas, porque as pessoas gostam de regras e de bons exemplos para seguirem. Então, seguem aos olhos deles o que parece justo, e assim se enganam, porque não seguem a palavra de Deus, vão atrás de impressões humanas, sensacionalismos humanos, de misticismos humanos. Se aqueles judeus houvessem verdadeiramente se arrependido, mudado de conceito, teriam mudado de concepção e aceitariam a Cristo, como fizeram os apóstolos. Os apóstolos, por 3 anos e meio, foram ensinados por Jesus, e pelo ensino que receberam, eles creram, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Então eles não seriam cortados, porque se proferissem o nome de Jesus como Salvador, seriam plantação de justiça, conforme profetizado em Isaías 61:3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo e de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que seja glorificado. A palavra árvore significa pessoa, né? Árvore de justiça e plantação do Senhor são aqueles que creem em Jesus. Pois seria cortada a planta que o Pai não plantou. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A planta que o Pai não plantou é a planta que não se arrependeu. A planta que o Pai não plantou é a planta que não aceitou a Cristo. A figueira que representa o povo de Israel foi cortada, pois não produziu o fruto digno de arrependimento. Apesar de o vinhateiro ter cuidado da figueira, a mesma não produziu o fruto esperado. Os filhos de Jacó deveriam anunciar ao mundo que Cristo é a paz com Deus, tanto para judeus quanto para gentios, ou seja, não mudar de concepção e deixaram de exercer a missão que Deus lhes reservou. A nação de Israel prevaricou contra Deus, rejeitando o Messias que ele enviara. E Jesus, olhando para Jerusalém, tristeza no coração, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e rejeita aqueles que Deus enviou. Então, vamos ver o fruto que se espera, né? O fruto que se espera da figueira. O povo de Israel não se arrependeu, conforme eu disse, né? Crucificou o Messias e continuou com a Torá, e obrigado a seguir as mais variadas formas de moralismo e éticas dogmáticas. Os mestres judeus, até os nossos dias, constroem as suas premissas e conclusões baseado nas suas filosofias vãs e princípios condenados pelo próprio Cristo, né? Eles diziam que o Messias não poderia ser crucificado numa cruz, porque a cruz é maldição. Os mestres judeus diziam que o Messias não poderia vir de uma mulher. Eles diziam que o Messias não poderia exercer seu ministério na Galileia, mas em Jerusalém, que era o local dos profetas e dos mestres. Então rejeitaram a Cristo e nem se interessaram em saber se realmente ele havia nascido em Belém da Judéia.